Olá, bom dia! Então, tô aqui e decidi fazer uma live sobre um assunto que algumas pessoas têm perguntado, né? E aí eu digo, eu vou fazer uma live para falar um pouquinho. Por que que existe um padrão de repetição? Quando a gente faz live, né, leva um tempinho até que as pessoas comecem a chegar e interagir com a gente. E eu justamente iniciei, estava pensando sobre esse assunto, né? Porque os padrões repetitivos, e tive assim esse clique, né, de fazer uma live nesse horário para falar um pouquinho a respeito. E logicamente que as pessoas vão chegando e eu começo essa abordagem, né? Muitas pessoas falam assim. Para quem não me conhece, eu sou Fernanda Ferraz. Deixa eu me apresentar primeiro, né? Eu sou Fernanda Ferraz. Eu sou terapeuta, tá? Trabalho com várias linhas de reprogramação mental. E venho ajudando milhares de pessoas, né? Diversas pessoas com situações de dificuldades, porque quando a gente fala de dificuldades, não é só no contexto, né, de ansiedade, de conflitos no relacionamento. Se a gente fosse falar aqui a infinidade de temas que tem para serem abordados, né, no contexto de dificuldades humanas, porque os seres humanos têm muita dificuldade, daria, nossa, muitas horas de palestra, na verdade. E, naturalmente, diante de várias dificuldades e estresse do dia a dia, as pessoas, elas acabam seguindo uma linha de desafio próprio, de desafio interno. E aí é quando começam os problemas em vários sentidos, né? Seja no relacionamento familiar, seja no sentido do trabalho, da produtividade, de resultados. Então, quando eu pensei em fazer essa live, justamente foi para fazer essa abordagem que a maioria das pessoas não entendem, não sabem e nunca ouviram falar, que vem de padrões repetitivos da vida. Por que certa situação está se repetindo na sua vida? Porque é muito comum, tá? Muito comum, né? Várias pessoas falarem assim, Fernanda, eu não entendo por que isso está acontecendo na minha vida. Eu não consigo compreender por que esse padrão repetitivo... Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos, tá? Eu vou falar aqui sobre alguns assuntos e quem tiver pergunta, fique à vontade, tá certo? E aí as pessoas falam assim, Fernanda, eu não entendo, né? Porque que esse padrão está se repetindo tanto na minha vida, eu já não aguento viver com essa situação. Isso me incomoda, mas é como se isso me perseguisse. Essa situação continua acontecendo. Eu quero mudar, mas eu não consigo, eu não estou conseguindo. Oi, Júlia, bom dia, tudo bem? Seja bem-vinda. Então as pessoas ficam nessa situação de repetição, né? Querendo uma solução sem saber o que fazer. Olha só, como terapeuta eu sempre falo, nós seres humanos somos uma caixinha de sentimentos, cultura, emoções, e a gente está o tempo todo interagindo com essas situações. Nem sempre, por melhor que a gente, né, gostaria que fossem as coisas, essas situações nos levam para o sucesso, seja em qual sentido seja, tá? Seja em relacionamento, no profissional, em resultados que você gostaria. Então, esse padrão vai se repetindo em qualquer sentido de dificuldade. Então, olha só, eu vou pegar um exemplo para ficar mais claro para vocês. Vamos dar um exemplo aqui. Uma pessoa que tem dificuldades, tá? De relacionamento com a mãe. Só para vocês entenderem. Oi, Marcelo, bom dia. Seja bem-vindo, tá? Eu tô falando sobre por que existem padrões de repetições na nossa vida e muitas vezes a gente não consegue mudar. Vamos criar essa situação para que vocês possam entender.
vocês têm, vamos dizer que vocês tenham dificuldade de se relacionar com a sua mãe. Só que alguém fala assim, poxa, você é muito parecido, você tem muita coisa da sua mãe, isso lhe incomoda. Só que você, no fundo, sabe que tem aquele padrão. Então, às vezes, um padrão de repetição vem do ciclo familiar. Pode ser com o pai, pode ser com o irmão, geralmente com o pai e com a mãe, tá? Alguma coisa que você tem dentro de si, tá? Que lhe incomoda a respeito do seu parente, tá? Ou até a respeito do outro, né? Do cônjuge. Pode ser o cônjuge. Pode haver alguma coisa dentro do cônjuge que lhe incomoda demais, ou algo dentro da família, de alguém especial. A gente chama de reflexo espelho. É difícil falar sobre esse assunto quando você está começando a se autoconhecer. Porque, na verdade, nós somos espelhos de muitas coisas que nós vemos, aprendemos, ouvimos ao passar da vida. Entendem? Então, pessoal, o que eu quero dizer é que se existe algum padrão repetitivo, primeiro, esse padrão quer lhe dizer algo, tá? Olha, tá acontecendo isso repetindo na sua vida. Entra ano e sai ano e é a mesma coisa. E você não tá entendendo, tá? Existe uma informação, existe algo. Ieda, seja bem-vinda, bom dia. Eu tô falando aqui sobre padrões de repetição, por que eles acontecem na nossa vida. Existe uma informação ali, pessoal, existe uma informação ali que você precisa resolver, que você precisa entender e modificar. Porque enquanto o problema está machucando, tá? Enquanto o problema está incomodando, quer dizer algo, quer dizer alguma coisa para você. Enquanto você não conseguir resolver, ele vai continuar. Então, vai ser problema com o filho, problema com o neto, problema com o cônjuge, problema com os pais, problema por todo lado. E isso só vai se fortalecendo. Por quê? Existe algo que se chama teia. É a teia humana, tá? Isso tem a ver com frustrações, com indignações, com traumas, com problemas que vocês passaram na infância e que até hoje, mesmo aí, você já adulto, formado, com sua profissão, tá? Com sua vida, sua família, você continua tendo esses problemas. Por quê? Porque existe uma correlação, tá? Um entrelaçamento com o seu passado. Não dá para você dizer que tudo que você é hoje só vem do hoje. Não, vem do antes também, vem do ontem, vem da fase que você era criança, vem daquilo que você ouviu dos seus pais, vem daquilo que você aprendeu do que é certo e é errado, porque cada um aprendeu de um jeito, nem todo mundo aprendeu da mesma forma. Por isso que as pessoas são tão diferentes. Por isso que há pessoas mais esclarecidas, menos esclarecidas sobre determinado assunto, porque tudo envolve esse contexto de informação e do que você aprendeu sobre aquilo. Entendeu? Demétrios, seja bem-vindo. Bom dia, Eduardo, seja bem-vindo. Então, o que eu tô falando aqui é que a gente precisa prestar muita, mas muita atenção no que esses sinais da vida está querendo dizer pra gente, tá? Eu costumo dizer que nós, seres humanos, adoramos julgar, né? Nós adoramos dizer, olha... fulano, cicrano, mas quando a gente olha para nós não queremos ver a realidade, os aspectos que precisam ser melhorados, porque a gente lida com muitas culpas que são difíceis de processar, que em certo nível nós realmente temos culpa. Nós somos culpados daquelas coisas que não estamos processando corretamente, porque muitas vezes a gente não quer nem ouvir o conselho do outro. Para mim o que basta é a minha verdade, é ela que importa. Eu não quero saber da sua verdade, do que você tem. E sabe o que a gente faz? A gente fica em ignorância. E a pior coisa que existe é a ignorância, porque a ignorância, ela tapa os nossos olhos.
Temporada da Maceió, seja bem-vinda. Marlúcia, seja bem-vindo, queridos. Então, o que a vida está querendo te dizer? Que você precisa se atentar, abrir os olhos, realmente entender que existem processos dentro de você que se estão se repetindo, por pior que eles sejam, tá? Você não quer, você não gosta, mas está tendo sempre aquela mesma realidade. A culpa é sua também, tá? É muito fácil você dizer, não, eu vou culpar a minha mãe, vou culpar meu pai, vou culpar meu filho, eu vou culpar qualquer pessoa. Eu só não quero essa culpa pra mim, porque na maioria das vezes o nosso ego, ele é tão inflado, ele é tão gigante, que a gente não quer se deparar com os nossos próprios monstros. Nós temos muitos monstros. Nós sentimos medo, nós sentimos insegurança, isso é comum. Isso faz parte, por quê? Porque nós temos um cérebro que ele se divide em regiões onde, né, tudo vai funcionando, em que existe um modo de sobrevivência, existe um modo de correr, de fugir, de lutar, existe todo o sistema límbico, e aí eu tô entrando em base com a neurociência, tá? Quem estuda, quem gosta dessa área, vai entender o que eu estou falando. E quem ainda não se aprofundou vai entender o que eu estou dizendo, porque eu vou ser o mais clara e objetiva possível. Mas dentro desse sistema de sentimento e cérebro, existe toda uma conexão de realidade, que é aquilo que você está tendo hoje. Então, se você está tendo aspectos que não estão favoráveis, isso quer dizer que você tem muitas crenças limitantes que estão dentro de você há muito tempo, não é de agora, não é porque você teve um problema com seu sócio, não é porque você se separou, não é. Esses problemas vêm de muito tempo, como eu estou falando. Aí você precisa se resolver. Porque enquanto você não se resolver, você vai repetir o mesmo padrão. O padrão de insucesso do pai, o padrão de insucesso da mãe, o padrão de divórcio do seu pai, da sua mãe, entendeu? São coisas que vão sendo inseridas, como eu falei, desde muito tempo. Existem até artigos científicos sobre como a nossa gestação foi, como isso reflete no nosso eu, como isso impacta no nosso eu. Por quê? Porque você é um ser humano em transformação. Você está recebendo toda a carga de informação desde o ventre da sua mãe. O que isso quer dizer? Quando você foi gerado, já entro num tema mais profundo, entendeu? Para que você consiga entender. Quando você foi gerado, você era como se fosse um corpo só com a sua mãe, tá certo? Você recebia toda a carga emocional de sentimentos e pensamentos dela. Por quê? Porque o cérebro dela tá todo ligado com outras funções. E você tá sendo nutrido por quem? Por ela. Faz sentido para você, não é? Então quer dizer que você está recebendo todos os fluidos, sangue, energia, vitaminas que vêm dela. Naturalmente que a carga emocional dela, as informações que ela tem também são transmitidas para o feto. Desde a concepção, porque você está em constante transformação. Com cerca de 5 semanas de gestação, o coração do bebê já está batendo. Ele nem está formado, mas o coração dele já está batendo. É algo lindo, é algo incrível. Então, todo o seu corpo está sendo nutrido por essa célula, essas células da sua mãe. Como não dizer, então, que os sentimentos da sua mãe refletem hoje no que você é? Se você está carregando consigo todas essas mudanças, todas essas transformações que vêm desde o ventre dela. Então, tem coisas, tem fatos que você, a nível inconsciente, porque assim, nós temos 3 níveis de consciência, né? Consciência é porque tem a ver com a mente, o cérebro. O consciente, o inconsciente e o subconsciente, ok? O inconsciente é o que domina. E o inconsciente, vou ser bem sincera, 95% é negativo. 95% do inconsciente, do seu inconsciente, ele é negativo. Ele vai absorver o pior. Por isso que fala, filtre, tenha cuidado com o que pensa, tenha cuidado com o que fala, tenha cuidado com o que você assiste, tenha cuidado com o que você ouve. Por quê? Porque tudo isso é o quê? Informação. E toda a informação, ela se torna nossa realidade. É aquele tipo de coisa que você fica pensando assim, poxa, se eu não tiver cuidado, o trânsito tá tão caótico,
o povo tá dirigindo igual um louco que eu vou acabar batendo. E você fica com esse pensamento. Vou acabar batendo. O trânsito tá tão ruim, o trânsito tá tão caótico. Sabe o que acontece? Passado um tempo depois, seja alguns meses ou dias, você vai bater com o carro. Por quê? Porque a tua informação, a tua onda de raciocínio, a tua linha de pensamento está sendo voltada sempre para esse aspecto. Então você não fica atento aos cuidados que você deve tomar, mas você fica numa zona de tanto que eu estou em perigo, que você acaba ficando em perigo até acontecer. Então, por isso que você tem que filtrar muito tudo aquilo que você vê, que você ouve, que você fala, que você absorve. Porque isso é informação. E justamente como eu falei, essa informação está vindo para a tua vida. Está se revelando na tua vida. Isso tem a ver com neurociência, isso tem a ver com estudos científicos de como é o nosso comportamento e de como as coisas se realizam na nossa vida. Então presta atenção, porque se algo está se repetindo na tua vida, significa algo muito mais profundo. Fernanda, tem como resolver sozinho? Na maioria das vezes eu digo não. Você vai precisar da ajuda, do auxílio de alguém que entenda desses contextos para que você possa ser melhor orientado. Porque senão você não tem como quebrar esse ciclo, esse padrão, já que ele está se repetindo. E por que é tão difícil? Pessoal, se tiver alguma dúvida, pergunta, fiquem à vontade. Pode perguntar aí no chat. Para concluir, né, porque eu já estou terminando a linha de pensamento sobre esse assunto. Por que é tão difícil, às vezes, quebrar esse padrão de repetição? Porque ele está muito intrínseco dentro de você. Ele está emaranhado, enlaçado com você. Vem das tuas crenças, daquilo que você acredita, daquilo que você tem mais medo. Eu fiz terapia, né, com outra paciente, e ela falou assim, eu não sei por quê, Fernanda, mas todos os meus medos se tornam realidades. Tudo que eu penso de pior se torna realidade. Mas vai se tornar. Vai se tornar, não tem como não se tornar. Sabe por quê? Porque o teu foco está nesses medos. Então, se você tem muito medo de ser traída, você vai ser traída em algum momento. Se você tem muito medo de fracasso, você vai atrair fracasso. Se você tem muito medo, tá? Que alguém que você ama muito, né, aconteça algo muito ruim com ela, em algum momento você vai encontrar isso. Porque a tua informação está sendo direcionada toda para esse teu medo. Né? Não é incomum as pessoas dizerem, olha, eu pensei tanto e acabou acontecendo isso, como eu falei do carro, como eu citei o exemplo. Porque o foco, o poder, você dá poder àquilo que você pensa e sente. Se você está dando muito poder ao que pensa e sente nesse sentido, ele vai se realizar. Porque você está centrando todas as suas energias mentais, espirituais, como você queira chamar. Você está centrando todas as suas energias nesse sentido. Entendeu? Então, assim, é lógico que é feito um trabalho, como terapeuta eu tenho feito um trabalho muito intensivo. E quem conhece meu Instagram, né, quem participa, me segue, vê aí os depoimentos de pessoas que estão conseguindo mudar a vida a partir da reprogramação mental e sentimental. Porque tem muita coisa envolvida aí, como eu falei, desde muito cedo. Tem muita coisa envolvida, tem muito sentimento envolvido, tem muitas emoções envolvidas. Então, se você não trata esses aspectos, logicamente você vai continuar no mesmo padrão de fracasso, de insucesso, de tô doente, de não consigo melhorar, tô com depressão, tô com ansiedade, não consigo dinheiro. Vai continuar, tá? É só ver aí nos depoimentos, dá uma olhada nos depoimentos depois. Você vai ver que tem pessoas que falam, poxa, a partir da segunda sessão eu já dei um salto e consegui bater a minha meta de não sei quantos R$1.000 que eu não conseguia. Fernanda, eu já tô conseguindo dormir melhor, porque tem insônia. Fernanda, as minhas dores musculares, elas diminuíram 80%. Outros até dizem que sumiram. Por quê? Porque existe um padrão mental. Toda doença, seja ela psicológica, emocional ou física, ela é psicossomática. Você não desenvolve uma doença por si só, não. Você tem que ter processos inflamatórios
dentro de você. Você tem que ter rancor, mágoa, tristeza. Você tem que ter coisas aí que só você sabe. E você nunca disse por vergonha, por medo de ser julgado, porque não quis magoar o outro por falar. Por que às vezes você tá com a inflamação de garganta tão repetitiva? Porque tem coisas engasgadas dentro de você. Por que essa dor de garganta ela é tão persistente? Porque você não está falando tudo o que você deveria falar para as pessoas que você deveria. Você engole o quê? Sapo, como o povo diz. Você está engolindo o sapo dos outros. Você está engolindo as coisas e não está dizendo, olha, peraí, eu tenho meu direito de também dar a minha posição e dizer o que eu não acho. Acho que não é assim, que não seja dessa forma. Simone, tudo bem? Bom dia, Ana Cláudia, Marlúcia, sejam bem-vindas. Então, assim, pessoal, pensem nos resultados que vocês têm hoje. Porque existe também o que a gente fala de zona de conforto. Quanto maior a zona de conforto em uma situação, existe zona de conforto até para a doença. Por incrível que pareça, existe. Por que as pessoas adoecem tanto? Olha, isso é assunto para outro momento, eu não vou entrar não. Mas porque existe uma zona de conforto e existem ganhos secundários, tá? Porque eu sou uma terapeuta muito sincera. Então, eu vou falar o que eu sei que é verdade, o que eu sei que funciona, o que eu sei que existe, tá certo? Eu vou sempre dizer a realidade. Não importa se vai machucar o seu ego ou o bichinho do ego, tá aí dizendo, lutando com você, olha, não é assim não. Ele vai fazer isso, porque é uma parte sua. Todo mundo tem ego, todo mundo quer estar na razão, todo mundo quer estar com a verdade, mas a gente sabe, temos que ser humildes para entender que nem sempre nós estamos com razão. E quando o teu corpo ou uma situação de vida está se repetindo, e quando eu falo uma situação de vida se repetindo, é uma situação de vida ruim, uma situação de vida negativa. Isso é um sinal para você. É a vida lhe dizendo, muda esse filme, porque esse filme não tá legal. E você pode mudar, mas enquanto você estiver nessa zona de conforto, né, sem saber o que fazer ou como fazer, sem uma mudança de reprogramação mental, porque a tua mente ela vai funcionar no mesmo padrão. Você vai funcionar do mesmo jeito. E aí, como é que você muda? Fala pra mim. Como é que você vai mudar? Se você tem o mesmo padrão de pensamento, se você está nessa zona de conforto. E aí a vida vai passar, você vai chegar e vai dizer, poxa, deveria há 5 anos atrás ou 10 anos atrás ter feito uma terapia, ter feito um trabalho, deveria ter ouvido mais, deveria ter estado aberto para aprender, para saber que eu não estava certo o tempo todo. Né? Agora, chega as pessoas no final da vida, às vezes num leito de cama, cheias de arrependimentos porque não cuidaram de si, do seu interior, não cuidaram daquilo que era mais valioso. E aí, valeu a pena? Não, não valeu. A pessoa começa a perceber que não valeu a pena. Por quê? Porque não mudou nada na vida dela positivo. Ela continuou infeliz até o final da vida. Sabe? Eu recebi semana passada uma mensagem, né, de uma pessoa querendo fazer tratamento para depressão. E eu falei com ela, né, conversei com ela. Ela disse, eu não aguento mais essa situação. Eu vou, porque se eu não tiver tratamento, eu já fiz tratamento psicológico e não funcionou. E o que eu falo? Eu sempre digo, eu não vou na linha que os psicólogos vão. A minha linha é diferente. A minha linha é com o teu cérebro e com tuas emoções, mas com base em reprogramação. Eu vou te desprogramar do que não presta, tirar o teu lixo fora, porque você nem imagina quanto lixo você tem. Todo mundo tem um monte de lixo e não sabe. Basta um pensamento negativo. É lixo. Isso é lixo.
Pior é que as pessoas ficam alimentando esse lixo. Ai, que a minha vida não presta. Ai, que isso só me acontece de ruim. Isso é lixo. Por que não mudar isso? Porque existe esse padrão. Existe esse padrão. E aí, você vai continuar a vida inteira com esse lixo? Joga esse lixo fora da tua vida. O que é que esse lixo tá te trazendo de bom? Fala pra mim. O que é que você tá acrescentando à tua vida? À tua história? E para aquelas pessoas que você quer bem? Com esse lixo, me fala, tu vai continuar carregando nas costas esse lixo? É sério? Eu não aceito esse tipo de realidade, porque durante muito tempo eu carreguei lixo, tá? Eu carreguei lixo, isso não me fez bem. Lixo só traz doença. Doença emocional, doença física, diabetes, hipertensão, artrite, artrose. Gente, câncer. Isso é uma realidade. Isso são doenças psicossomáticas. Vai se somatizando. É como eu falei agora na live. Você adquire aquele problema e vai alimentando ele ao ponto de que ele se materializa fisicamente. Não vai só para o contexto psicológico e emocional, não só atinge os seus relacionamentos sociais e íntimos, atinge o teu físico, a tua carne, a tua pele, os teus órgãos. E você vai continuar lidando com isso? Então, até mesmo quando você rejeita a cura, é porque você está dizendo, eu quero lixo, quero continuar com lixo. E você vai continuar com lixo, não tem jeito, sabe? Eu acredito muito que eu tô terminando, tá? Que eu vou fazer uma consulta terapêutica daqui a pouco. Eu acredito muito que a vida, ela nos dá muitas oportunidades. Se você chegou até agora me ouvindo, isso significa algo, que você precisava ouvir o que eu tenho a dizer. Eu geralmente não me programo para falar as coisas. Eu falo pelo que eu sinto. E eu sou muito intuição. Tudo que eu faço por intuição. Aplico as técnicas de reprogramação, faço as terapias, mas eu vou pelo que eu sinto. Eu sinto que você precisa ouvir isso. E se você chegou até aqui é porque você precisava ouvir. E porque a vida está lhe dando uma chance de entender coisas que talvez você não tivesse entendido, ou talvez não tivesse dado a devida atenção, para que a partir deste momento você realmente dê atenção. Porque existe também uma cobrança. Você fala, eu quero mudar, eu quero que seja diferente, e não faz nada. Como assim? Como assim você quer mudar e não faz nada? Não pode. Então, pega essa informação de valor, começa a analisar a tua vida e busca ajuda. Busca ajuda de verdade, porque sozinho é muito difícil, tá bom? Queridos, vou ficando por aqui. Foi um prazer tê-los todos e até a próxima. Se você precisar mandar alguma mensagem pra mim, no meu direct, se você ainda não me segue, comece a seguir. E se precisar de ajuda, tá? Quiser desabafar, tirar aí dentro desse teu baú. Esse baú antigo, tá? Não tô falando de idade não, mas baú antigo, coisas muito profundas. O que tem aí dentro de você? Manda uma mensagem pra mim. Tem o meu direct, tá? Tem o meu WhatsApp direto no link. Se você clicar, já abre direto no WhatsApp. Me manda uma mensagem, me manda um áudio, a gente conversa. Eu vou estar sempre aqui para enviar luz, sabedoria. Porque eu também aprendo com luz e sabedoria. Tá ok? Gratidão pela sua presença, pela sua vida e por ter passado esse tempo me ouvindo, porque foi importante. Obrigada, um grande abraço para você. Fica na luz, fica na paz. Até a próxima. Tchau, tchau.